Eletrônica de potência 7. Inversores de frequência com IGBT. Primeiro vamos começar por algumas definições que são muito importantes. Eu até não costumo colocar nos meus slides, nas minhas apresentações, textos muito longos, mas eu tenho observado com o passar do tempo que as pessoas param para ler isto em algum momento. Então estou deixando completo. Independente disto, eu vou generalizar a explicação baseada no texto que está aí. Acontece o seguinte, na verdade eu preciso de um sistema de corrente contínua. Esse corrente contínua nós obtemos através da retificação trifásica não controlada, preferencialmente de onda completa. Essa tensão de corrente contínua, que tem uma oscilação muito menor do que se tivesse sendo feito em monofásico, nós aproveitamos isso daí nas frequências de 60 ou de 50 Hz. A partir daí, a obtenção da corrente alternada novamente vai ser baseado num princípio do chaveamento daquele nível DC constante e lentamente ir recuperando o trifásico. Talvez o grande problema de todos e o grande interesse de todos é que nós temos que sempre pensar no aspecto industrial. As indústrias precisam desses dispositivos energéticos para alimentar as suas máquinas. Quando nós falamos em motores, nós não estamos falando onde eles são utilizados, mas toda a maquinaria utilizada dentro das indústrias, de uma maneira geral, usam motores. Grandes ou pequenos, todos eles têm lá suas funções. Mas, se fosse apenas liga e desliga, a vida seria simples, mas é necessário o controle de velocidade. Os motores síncronos, que são extremamente populares, aqui eu estou apresentando a equação do controle da rotação síncrona. A rotação síncrona ela é igual a 120 vezes a frequência da rede de alimentação dividido pelo número de pares ou pares de polos ou número de polos. Nesta equação é pelo número de polos. O problema é o seguinte, nós temos um problema de torque com as máquinas de corrente alternada, particularmente nas de máquinas trifásicas que são comuns em indústria. Entretanto, o que acontece é o seguinte, eu preciso controlar a velocidade sem ter como mexer na alimentação, porque se eu mexer na alimentação eu controlo a velocidade, mas eu perco o torque. O significado disto é que a máquina em funcionamento não consegue virar o eixo se nele estiver preso uma carga, como, por exemplo, uma ponte rolante, uma esteira, uma furadeira, coisas deste gênero. Muito bom. Se você observar a fórmula, ela está presa na construção do elemento. 120 é uma constante, mas P é o número de polos. Ora, número de polos é o número de espiras que nós montamos dentro de um motor. E a frequência, normalmente é a frequência da rede. Encurtando a história, sem poder mexer na alimentação, porque você perde o torque. Ele já tem problemas com isto, que são resolvidos por meios de embreagens ou engrenagens redutoras. Para se resolver esse problema, então, seria a única possibilidade, talvez, fosse mexer no número de polos. Existem algumas fábricas de motores, como por exemplo o motor da Lander, ele tem um conjunto de polos separados que pode ser chaveado para mudar a sua velocidade. Mas mesmo assim, isso é um processo bastante restrito e o motor da Lander tem suas próprias características, não cabe neste nosso curso. Portanto, via de regra, o número de polos é uma coisa fixa e está dentro do estator e do rotor de um motor. Não dá para mexer. E a frequência? Bom, a frequência você bem sabe. Se está vindo pela alimentação, é 60 Hz, pelo menos em termos de Brasil. Então nós temos um problema. Só se eu pudesse mudar a frequência, eu poderia controlar a velocidade dele sem que ele perdesse o torque, a força para partir. Além disso, nós temos um outro agravante. Como funcionou até hoje o sistema? Então, existe um pico de corrente elevado quando você dá partida no sistema de alimentação do motor. Além disso, a proteção deve ser feita com fusíveis de retardo e de uma forma ou de outra, por utilizar um pico de corrente muito elevado, com o tempo você destruiria o sistema de fiação. Para evitar isso, utiliza-se uma bitola maior,
Obviamente, tudo isso tem um custo. Então vamos dar uma espiadinha nas grandezas que estão envolvidas neste processo. Primeiro, o número de polos magnéticos, que infelizmente, como eu acabei de explicar, é parte da construção do motor. A frequência da rede é fixa. Então, talvez minha única possibilidade seria se eu pudesse mudar a frequência. Mas por que acontece isto? Porque as frequências estão na equação. Se você aumentar a frequência, aumenta a velocidade. Se você diminuir a frequência, diminui a velocidade. E o que impedia as empresas de produzirem equipamentos que fizessem esse tipo de chaveamento? Então, a tecnologia dos motores mudou muito, ela melhorou bastante, o material empregado, o ferro metálico, se tornou muito melhor, porque o ferro é um elemento bom, mas sozinho ele não tem o rendimento. A agregação de novos metais junto com o ferro melhorou dramaticamente a resposta eletromagnética ou ferromagnética dos motores. Além disso, eu tinha um outro problema. Nós sabemos que ligar e desligar tiristores de um modo geral, como por exemplo triacs e SCRs, não é uma coisa simples de ser feita. Ligar tudo bem, desligar é um parto. Nós temos muitos envolventes que prejudicam de sobremaneira esta proposta. Então o que aconteceu foi que a chegada de novos componentes alterou esta realidade. E agora a frequência fixa pode ser revalidada. Vejamos. Melhor forma seria mexer na eletrônica envolvida, e eu precisava de alguma coisa devidamente segura. Componentes novos, como o GTO, que chegou primeiro que o IGBT, e outros componentes mais que apareceram também, para chaveamento, comutação de alta velocidade, para sistemas com alta potência. Estamos falando em correntes muito elevadas. Agora, é possível controlar a velocidade daqueles motores síncronos sem a redução da tensão no estator e ou no rotor. Aqui nós temos algumas das imagens desses componentes para vocês verem a diversidade. O que você pode notar aqui nós temos esses elementos que parecem um disco. Eles são para potências mais elevadas, mas nós temos este modelo padronizado também. O mais simples e o menorzinho de todos eles é este modelo daqui. Aqui nós temos a família em SMD, Surface Montage Device, SMD. E aqui nós temos os clássicos empregados de média e alta potência também. Com o sinal recomposto, eu posso escolher a frequência, mesmo que num limite controlado. Com isto eu posso alterar a velocidade de rotação, inclusive desde a partida do motor, melhorando consideravelmente a resposta destas máquinas. Quais são os passos que nós precisamos seguir daqui para frente? Primeiro, preciso ter o DC. E é óbvio, como eu já havia comentado anteriormente, que se você obtê-lo do sinal trifásico é muito melhor. O que eu quero é um sistema de alimentação VCC. Isto é o ideal. Seria isto que eu gostaria de ter. Mas mesmo dentro das limitações, a realidade me permite este nível DC. Nós temos aqui uma tensão VRMS, que é o equivalente aproximadamente a esta linha vermelha. E dado a esta comutação, que consome cerca de 60 graus, dá para você ver por aqui, ó, é o período completo antes de repetir. Então, com esta frequência, ele praticamente se aproxima do valor ideal do funcionamento. Então, isso aqui é o que eu consigo. Para isso, nós temos que apresentar a estrutura do inversor de frequência. É este daqui, ó. Esses componentes que eu estou representando aqui são os chamados transistor IGBT. São os mais utilizados na estrutura dos comutadores, dos inversores de frequência, dos soft starters. E aqui o que você vê é representando um nível DC, que normalmente não é uma bateria e nem uma fonte comum.
vem de um processo de retificação trifásica que nós estudamos em uma outra apresentação. E aí nós podemos seguir adiante. Aliás, desculpem, eu até estava me recordando esses dias, posso até parar numa outra hora e mostrar para vocês, que este diodo entre o coletor e o emissor, esse diodo está dentro do componente. Quando você olha o símbolo dele dentro de uma circunferência, o símbolo do IGBT, ele é assim. E este indivíduo daqui não é base. Este é o coletor, este é o emissor, o diodo faz parte da composição dele, e aqui você tem o que nós chamamos de gate. E aqui você tem a representação de que a base é isolada. Isso é a característica do IGBT, que num outro momento faremos um detalhamento maior. Vantagem dele, quando você liga, ele passa a conduzir o quanto você quiser colocar aqui. Você pode fazer ele trabalhar como uma chave comutadora. Liga e desliga. Porque quando você manda um sinal aqui, ele para. Quando você manda um sinal aqui, ele liga. Com esse sistema de ligamento e desligamento, eu consigo produzir o que eu desejo. Nesta arquitetura de 6 IGBTs, os 6 tiristores, eu quero que você note o seguinte: olhe a numeração. O ideal da numeração é ótimo para quem está começando, porque ele começa a casar isso daqui com os resultados, facilitando a compreensão. Então nós vamos colocar os IGBTs, que são transistores de base isolada. Nós temos o 1, o 3, o 5. Tal como foi feito na retificação trifásica não controlada, 4, 6, 2. Eles podem ser enxergados como uma linha com 3 elementos, preste muita atenção, e como uma coluna de 2 elementos. Para se obter o trifásico, você não pode misturar alguns deles a bel prazer. Observe a sequência. Primeiro, sempre 3 estarão habilitados. São 13 IGBTs simultaneamente de cada vez. Voltando àquela imagem do desenho anterior, em uma linha tem 3. Então comece eliminando essa maluquez. Não é para ligar os 3 de uma vez. Se você fizer isso, você torra o sistema. Serão 3 deles, mas respeitando as seguintes regras. Nunca serão ligados simultaneamente 2 IGBTs da mesma coluna. Lembrando que cada coluna tem 2. Então nunca ligar esses 2. Nunca são acionados também todos da linha e nem todos da coluna, para não ficar nenhuma dúvida. A velocidade do chaveamento vai determinar a frequência do sinal de saída. Nós faremos um ensaio bem suave para compreendermos um pouco melhor. Então vamos lá. A ideia é o seguinte: o processo se chama alternância em 6 ciclos. Então você vai dar uma volta completa. Olha só: 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Então isso aqui é o primeiro ciclo e depois ele volta a se repetir infinitamente, reproduzindo o sinal da saída. Vamos colocar isso em cima daquele nosso circuito e vamos avaliar o comportamento dele. Para isto, nós temos a fase A, a fase B e a fase C, respectivamente. Fase A, fase B, fase C. Muito bem, nós vamos ver a saída dele. E o legal é inclusive a presença da parte negativa, porque você vai ter um formato parecido com uma senoide e que vai produzir esse sinal de uma forma muito interessante. Nós vamos acompanhar o primeiro momento. No primeiro momento, eu vou inclusive fazer uma interação com vocês para que não fique nenhuma dúvida. Eu vou mostrar o primeiro funcionamento dele. Vocês me permitam um pouco de rabisco na tela para que a gente fique ligado. 1, 2 e 3. Então eu pretendo ligar este, pretendo ligar este e pretendo ligar este.
Significa o seguinte, só para que você possa ter uma ideia e acompanhar o raciocínio. Note, vou mudar a cor novamente. O positivo vai passar por aqui e vai sair pelo A. Então a primeira coisa que acontece é o sinal do A aqui em cima aparecer. Então, como você pode ver, vai sair mais V, porque sim, é o positivo, né? Sai o mais V pela fase A. Mas você também chaveou o 2. Como você chaveou o 2, o que acontece? O 2 vai produzir a fase C. Mas o 2, se você acompanhar aonde ele está conectado, acompanhe aqui, ó, ele está ligado no menos. Então, o C vai sair negativo. Aí é só uma questão de ABC. Veja que o C está negativo. Se você for olhar o 3, você vai observar que o 3 está chaveando positivo. Então, o 3 está ligado no B. E ele vai produzir uma saída pelo B positiva. Então, aqui está a saída do B positivo. Muito bom. Então, nós já fizemos este primeiro ciclo daqui. Agora, nós vamos chavear o 2, o 3 e o 4. Antes disto, eu pretendo limpar essa bagunça toda aqui para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Espera só um segundinho. Vou limpar. Muito bom. Agora, nós vamos operar a segunda camada. O 2 vai ser o 2. Vou marcar aqui, ó. 2 vai conduzir. O 3 vai conduzir também. Na verdade, ele estava conduzindo, eles só vão continuar. A única mudança que vai haver é que eu vou desligar o 1 e vou ligar o 4. Vamos observar o reflexo disso. Quando você... A ordem tanto faz, eu vou procurar fazer ABC só para não perder minha sequência. Se você observar, o A está ligado no Q4. Quando você fecha ele, ele joga menos V para o A. Então está aqui o menos V para o A. Depois, o B, cadê o B? Está aqui. O B está ligado no 3. Então o 3 vai jogar positivo. Então vai aparecer mais uma aqui. E o C? O C também chaveia, liberando o negativo para a fase C. Então aqui nós temos ele aqui em cima. Tá ok? Então está ficando deste modo. Parece que é igual, mas não é. Observe que na primeira passagem, aqui você tem positivo. Aqui você também tem positivo. Mas observe que aqui é o último segmento do positivo. Este aqui está íntegra. E este sempre tem sido negativo. Cumprimos mais um passo. Vamos limpar mais uma vez. Muito bom. Agora, nós vamos para a terceira camada. Na terceira camada, nós vamos utilizar o 3, o 4 e o 5. Então, o 4 está aqui. O 3 está aqui e o 5 está aqui, ó. Então, o que você observa? Vamos começar pelo A. O A vai receber pelo chaveamento. Chaveamento significa curto-circuitar coletor-emissor. Então, o negativo aparece aqui. Então, o A vai virar negativo. O B está ligado no 3 e no 6, dá para você ver aqui. Como o 3 está comutando, então estou liberando positivo no B. Então o B vai sair positivo. Veja, é o terceiro positivo dele. Só dá 3 no máximo para cada um deles, pessoal. É exatamente. E se você considerar que nós temos 360, 360 por 6, não é uma estranha coincidência que está dando 120 de defasagem. Nós já vamos perceber isso aí. Mas ainda não acabou. Como funciona o Q5? Então o Q5 vai jogar positivo no C. Então o C vai passar a positivo agora. Olha ele aqui, ó. Muito bom. Vou limpar de novo. Vamos escolher outro. Agora, nós vamos escolher... Opa, não limpou? Desculpa aí. Vamos limpar, né? Eu quero limpar todos os slides. Agora aqui tá bom. Vamos pegar outro marcador. Bom, próximo passo. 4, 5 e 6.
Agora eu vou liberar, porque como é que eu sei? A primeira, a segunda, a terceira, estou na quarta. 4, 5 e 6. Olha o 5 aqui e olha o 6 aqui. Você está observando que na mesma coluna nunca libera mais do que um. E com isto, na primeira e na segunda linha, sempre terá no máximo 2, respeitando o princípio. Vamos lá. Para o A, liberei negativo. Então vamos ver aqui. Então aqui é negativo, certo? E o B? Bom, o B também vai ser chaveado para o negativo. Cadê o B? Está aqui. Então o B vai cair aqui embaixo, ó. Aí nós temos o 5. O 5 eu sei, ele vai ser positivo. Então ele vai estar aqui, ó. Muito bom. Agora nós vamos para a quinta. E se eu me perdesse, professor? Sem problemas. É só você observar primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto. Então estou no quinto. No quinto ciclo é 5, 6, 1. Então 1 está aqui, 5 está aqui e o 6 está aqui. Então o que vai acontecer? O A vai chavear o positivo. Então ele vai vir aqui, ó. E o B? O B vai chavear, tá vendo o B aqui, ó? B aqui, ó. Ele vai chavear o quê? Negativo. Então o B vai ser mais um negativo. E o C? O C chaveia outra vez positivo. Beleza? Então o C vai estar positivo, então ele vai estar aqui em cima. Prontinho. Agora a última camada. Vamos lá. 6, 1, 2. O 1 está aqui. O 6 está aqui. O 2 está aqui. Muito bom. Então agora observem só que interessante. O A vai chavear o positivo. Então vamos lá no A. O A está aqui em cima, ó. Beleza. Agora o B vai soltar o nível negativo. Então o B vai soltar mais um aqui, ó. E o C, finalmente, o C vai chavear também o negativo. O C vai chavear o negativo, que é esse cara daqui. Vamos dar uma espiada agora em todos os sinais de um modo geral. Veja, olha que interessante, pessoal. Vamos ver em quem começou com 0, só para que você entenda. E eu vou pegar uma outra caneta e vou rasurar mais ainda. Peço desculpas, mas eu gostaria que você visse que interessante. Olha só, fazendo-se os devidas considerações e arredondamentos, o que eu tenho é isto daqui, ó. Este daqui está aqui, e está aqui, e este outro está aqui, e continua aqui. Agora vamos dar uma olhada pensando neste daqui. Se nós temos 6 segmentos, são 360 graus o ciclo completo. Ora, 360 por 6 dá 120. Tá ok? E nós temos aqui em 360 por 6, 60, 6, 36. Isso, 60 graus em cada quadradinho. É isso mesmo. São 60 graus em cada quadradinho que nós temos aqui. Olha que legal, pessoal. Este saiu 60. Fiz errado de novo, é? Deixa eu ver. É um ciclo completo. Deixa eu ver. 30, 60, 90. 30, 60, 90, 120. Eu estou me atrapalhando com números aqui, tá até ficando engraçado. Mas vamos lá. Eu sei que na verdade é o seguinte: se cada um deles for 60, 120, 180, eu acho que está mais por aqui. Vamos ver se está batendo. Este cara partiu. Este. Vamos marcar aqui. 60 a 120. Então nós temos este ponto de referência. Se você olhar aqui, você vai ver que a fase C, ela parte 120 graus depois desta. E eu quero que você note.
60 a 120. O próximo que vai partir está marcado por aqui. Não é uma estranha coincidência que o nosso amigo está partindo aqui. São 2 quadrados por uma partida. Então veja, se este é o primeiro ciclo por partir do zero, 60 a 120 graus depois alguém partiu. E você vê que foi o C. Depois que o C partiu, 120 graus é aqui. E se você observar as 3, você vai ver que é o A que está partindo a 120 graus. Ou seja, nós criamos 3 fases a partir do chaveamento. Esta duração aqui eu coloquei a mais lenta possível, ficou gigante, mas não é só isto. Na verdade, você tem tensões que podem ser calculadas de forma diferente. Isso aqui é um modelo básico para você ver a alternância dos ciclos. Mas isto aqui fica muito melhor se nós estudarmos a V, V sobre 2, 0, menos V sobre 2 e V. Mas aqui eu já consegui mostrar para vocês a característica das 3 fases alternada com 120 graus de defasagem. E é isto que eu queria mostrar para vocês nesta curta apresentação. Agora você entendeu que fazendo o chaveamento correto, agora com que frequência ele faz isso? Sempre serão 6? Sim, porque o método é chamado 6 tempos. Este método é assim que funciona. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.